Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai falar da expansão dos Estados Unidos, a expansão continental e sua expansão oceânica, e entender como se formou esse império. Então, pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe em mais essa aula. Bom, pessoal, então a gente já viu nas últimas aulas a expansão, a compra, né, da região oeste dos Estados Unidos, toda essa região aqui da Califórnia, Nevada, Oregon, enfim, né, de Louisiana para cá. Então, os Estados Unidos eles compraram ou anexaram de alguma forma toda essa região aqui. E aqui a gente tem dois polos econômicos muito importantes, tá? Primeiro, aqui no Nordeste, sobretudo em Nova York, vai se formar indústrias já lá no final do século XVIII, início do século XIX. E aqui na região oeste, a gente tem minas de ouro. Então tem todo um ciclo do ouro nos Estados Unidos que ocorreu aqui na Califórnia. Então, os dois extremos dos Estados Unidos eram locais com bastante dinheiro, com bastante riquezas, beleza? É, os Estados Unidos ele estava localizado numa posição bem privilegiada quando ele se consolidou essa potência, né? Já no final do século XIX. Por quê? Primeiro, o território é bastante grande, imenso. Riqueza minerais tem ouro, tem petróleo aqui no Texas, tem áreas de cultivo, solos muito ricos aqui no meio dos Estados Unidos, as indústrias aqui na região Nordeste, acesso aos dois oceanos, então tinha acesso ao Atlântico aqui, tinha acesso ao Pacífico do outro lado, e o melhor de tudo, não tem nenhum inimigo forte próximo. Então, as potências europeias estavam concentradas com a Ásia e com a África. Na América do Sul, não tinha nenhum país para rivalizar com os Estados Unidos. Então, ele pôde se expandir para além do continente e começar a sua expansão para o oceano, sua expansão marítima. E só uma coisa, pessoal, para essa expansão do oeste, ou seja, expansão continental, a ferrovia foi muito importante. Tá? Quando a gente assiste algum filme de faroeste, faroeste vem de far oeste, que é extremo oriente. Extremo oeste, perdão. Extremo oeste, gente, era essa região da Califórnia aqui. Então, quando assistimos um filme de faroeste, sempre vai ter lá a figura da locomotiva. Então, nos Estados Unidos, olha a diferença, tá, gente? No século XIX já havia uma certa integração nacional por conta da ferrovia. No Brasil, foi iniciar só no século XX, na segunda metade do século XX, com a construção de Brasília. Ou seja, eles estão adiantados aí quase um século nesse elemento, nisso de unificar o território por meio do transporte. Então, se você quiser ir de Nova York até a Califórnia, era muito fácil. Indo de um extremo ao outro do país, era muito fácil por conta das ferrovias. Então, a ferrovia é uma construção muito importante para os Estados Unidos. Até hoje, a gente joga aqueles simuladores de caminhão, né, Euro Truck Simulator, essas coisas, e pensa que lá o transporte é todo feito por caminhão, igual é feito no Brasil. Não, gente. A maior parte do transporte nos Estados Unidos é feito por ferrovia, é feito por trem. Tá? Então, com isso você consegue transportar mais carga, mais rápido e mais barato. Como o Brasil já iniciou tarde o processo de industrialização, a gente já pegou a segunda revolução industrial, pegamos o carro e por isso que nós quase não temos trens aqui no Brasil, beleza? Bom, agora vamos para falar da expansão oceânica. Os Estados Unidos, no final do século XIX, eles observavam como que o Império Britânico, como que a Inglaterra era uma potência. Então eles pensavam assim, o que garante o poder da Inglaterra é a sua marinha. A Inglaterra era um país pequeno, mas tinha a maior marinha do mundo. Ela controlava os mares. Então eles iniciaram essa ideia. Bom, se a gente tiver uma marinha tão grande quanto a marinha britânica, a gente vai ter controle dos mares. E é isso que eles fizeram. Então os Estados Unidos se tornaram um estaleiro gigante. Estaleiro é o lugar onde faz navios, tá? E aí vocês estão vendo um navio moderno, né, um porta-aviões, mas a exemplo desse, os Estados Unidos têm vários espalhados pelo mundo.
Eu acho que os Estados Unidos é o único país do mundo capaz de realizar um ataque em qualquer lugar que eles escolherem em poucas horas, porque eles têm posicionados em vários lugares esses porta-aviões com vários aviões com munição. Então, o impacto que os Estados Unidos têm hoje no oceano é muito grande. Tá? Então, a ideia é: vamos fazer uma marinha forte, a princípio, uma marinha mercante, para controlar o comércio, fazer mais comércio e com isso fazer mais dinheiro, e depois uma marinha de guerra, que é o que eles têm hoje. Tá bom? Então, vamos olhar aqui, né? Expansão oceânica. A gente tem uma linha do tempo. Em 1898, finalzinho do século XIX, foi anexado o Havaí. Então, observem aí. O Havaí está aqui. Guam, aqui. Filipinas está aqui, tá, gente? Perdão, tá passando um caminhão aqui. Filipinas está mais aqui, não está o nome. E Porto Rico. Porto Rico está aqui no Atlântico, tá? 1899, Samoa, que está aqui. 1901, começa o protetorado em Cuba, Atlântico novamente. 1903, construção do Canal do Panamá, aqui, tá, no continente americano. 1912, ocupação da Nicarágua, mais ou menos aqui, no continente americano também. 1916, compra das Ilhas Virgens, que está aqui no Pacífico também, não está nesse mapa. Então, pessoal, observem que os Estados Unidos controlava várias ilhas do Pacífico. Havaí, Guam, Samoa, Filipinas. Isso, durante a Segunda Guerra Mundial, foi muito importante, porque o Japão estava do outro lado da guerra. Ele estava do lado da Alemanha. E o Japão lutou para conquistar o Pacífico. Então ele rivalizava diretamente com Estados Unidos. Muitas pessoas sequer sabem disso. Para eles, os Estados Unidos acaba ali na Califórnia. Não, gente. Havaí é um estado dos Estados Unidos, está aqui no meio do Pacífico. E tinha o controle de todas essas ilhas, né? Tem Guam também. Guam hoje é um posto militar avançado dos Estados Unidos, muito importante. Então, essa guerra aqui no Pacífico, entre Japão e Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, foi muito importante, porque ia falar qual país ia controlar aqui a região do Pacífico. Beleza? Só que uma digressão rapidinho, o Canal do Panamá, gente. Canal do Panamá, só voltando aqui, o Panamá está mais ou menos aqui. Tá? O Canal do Panamá foi construído ligando o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Então aqui nós temos o Mar do Caribe, no Atlântico, e a ideia era fazer o quê? Um caminho onde os navios pudessem passar, para não ter que dar a volta lá no Polo Sul ou no Polo Norte. Então você encurtava o caminho. A princípio, esse canal ia ser feito na Nicarágua, porque a Nicarágua tinha um relevo mais fácil, tinha também grandes lagos igual o Panamá, porém havia muitos conflitos naquela região. Aliás, em toda a América Central, no início do século XX, era um lugar bastante conflituoso. Tá? Qual que foi a solução dos Estados Unidos? Oferecer para a Colômbia fazer esse canal, porque o Panamá pertencia à Colômbia, e a Colômbia não quis. O que os Estados Unidos fizeram? Eles financiaram grupos pró-independência no Panamá. Então, o Panamá se tornou um país independente. E aí os Estados Unidos pôde fazer esse canal. Lembrando, pessoal, o Canal do Panamá foi a maior obra de seu tempo. Tá? Ela começou a ser construída ali em 1903. E a ideia era você fazer justamente esse corredor para passar os navios. E aqui embaixo vocês podem ver como funciona o Canal do Panamá, porque não é só você fazer um buraco no chão e ligar os dois oceanos. Não, tá? Porque tem uma diferença de relevo bastante grande. Então, tem essas eclusas, ou seja, vai abaixando esses portões, vai enchendo e diminuindo. E o navio ele vai andando conforme vai enchendo e diminuindo essas eclusas. Tá? Então, é uma engenharia bastante sofisticada. E o Canal do Panamá, a construção dele foi muito difícil, porque é uma área de floresta tropical. Tá? Então, as pessoas elas morriam de malária aos montes. Não foi uma construção fácil de ser feita, beleza? E hoje ele é muito utilizado hoje ainda. Entretanto, as embarcações já estão muito grandes. Então, tem uma ideia de um novo Canal do Panamá, ou até mesmo um canal na Nicarágua para ajudar a escoar a carga desses navios maiores, que já não passam por Panamá.
beleza? Ou seja, os Estados Unidos, eles interviram em um país por conta dos seus interesses. Era do seu interesse fazer um canal, a Colômbia se mostrou não muito favorável, opa, vamos dar um jeito nisso aí, tá? Isso aí, gente, ficou conhecido como política do Big Stick, ou seja, política do grande porrete. De vez em quando eu falo nas aulas, né? Ah, mas o Brasil não tem um porrete diplomático que os Estados Unidos têm. É disso que eu estou falando, tá? A política do Big Stick é o seguinte: olha Colômbia, olha Brasil, olha Argentina, enfim, qualquer país, né? A gente tem uma proposta aqui para vocês e fala manso, né? Mas à medida que um país recusa, o porrete vem. Ah, é? Vocês não vão fazer o que a gente está pedindo? Beleza, então. A gente vai financiar golpe, a gente vai financiar grupos rebeldes, a gente vai financiar revoltas e revoluções de independência. Tá? Essa política do Big Stick, ela inicia com o corolário Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, que assim propunha a cooperação dos Estados Unidos com os países latinos. Então, os Estados Unidos ia oferecer é, auxílio para que no que esses países precisassem. Porém, esses países deveriam também aceitar as condições dos Estados Unidos. Então a ideia é o seguinte: olha, a gente começa com o diálogo. Se o diálogo não funcionar, a gente entra com a porrada. E aí os Estados Unidos surgiu como árbitro das políticas das nações vizinhas, ou seja, você negociar com a América Latina ia ser negociar com os Estados Unidos. Se eles não quisessem, você não ia conseguir ter o seu acordo, tá? Eu não sei se eu mencionei para vocês, mas no início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil, que era governado pelo Getúlio Vargas, ele tinha uma simpatia com o nazismo. E o Brasil tinha relações boas com a Alemanha. E a Alemanha queria uma base no Nordeste brasileiro, lá em Natal. Então, estava quase tudo certo para ter essa base. E daí os Estados Unidos chegou e falou: Ô, Brasil, faz o seguinte, o que você quer? Você quer uma siderúrgica para poder trabalhar o seu minério de ferro? Beleza, a gente dá essa siderúrgica para vocês, que virou a Companhia Siderúrgica Nacional, mas vocês desfazem o acordo com os alemães e, melhor, a base do Nordeste vai ser uma base dos Estados Unidos, porque o Nordeste brasileiro é o ponto mais próximo da América com a África. E houve também uma guerra na África. Então, o Brasil, na hora, aceitou, porque sabia que se ele recusasse isso daí, os Estados Unidos iam entrar numa guerra contra o Brasil. Quem que vocês acham que ia ganhar? Estados Unidos. Tinha até um plano de ataque no Brasil caso eles se recusassem, tá bom? Então, essa era a política do Big Stick, ou seja, a gente conversa. Não aceitou? Amigo, porrete vai descer, beleza? Bom, com o passar dos tempos, mudou-se essa postura, né? Essa política do Big Stick, ela virou a política de boa vizinhança, que é, vamos tentar conversar mais com esses parceiros, com esses países latino-americanos, do que impor a força. Mas, mesmo assim, caso os Estados Unidos sofressem contravenção, eles iam utilizar a sua força, não tenha dúvida disso. Tá? Um exemplo dessa política de boa vizinhança é o personagem Zé Carioca. Eu não sei se vocês acompanham os desenhos da Disney, mas o Zé Carioca foi um pedido do governo federal dos Estados Unidos ao Walt Disney para fazer um personagem que seria brasileiro. Então a ideia é apresentar um pouco da cultura brasileira para os americanos, tentar aumentar o intercâmbio cultural entre esses dois países. Fizeram um personagem também que é mexicano, mas eu não lembro o nome dele, mil desculpas. Mas a ideia é justamente, olha, a gente vai ter uma boa relação, estamos apresentando o Brasil aqui para os americanos. Fizeram um filme da época do Pato Donald e do Zé Carioca, que é Você Já Foi à Bahia, mostrando como que era o Brasil para os americanos, tentando estabelecer políticas de boa vizinhança, mas sempre com aquela, olha, a gente conversa. Se vocês não aceitarem, o porrete está vindo, beleza? Aí, pessoal, agora falando dos últimos anos, os Estados Unidos têm o controle total da América Latina, exceto em alguns pontos, né? Mas então ele se direcionou para outras áreas, sobretudo no Oriente Médio. Os Estados Unidos é um país que depende muito do petróleo. Apesar de ser um grande produtor, ele ainda precisa do petróleo internacional. E qual lugar que tem petróleo?
Oriente Médio. Arábia Saudita, Afeganistão, Iraque, enfim, tá? E não sei se vocês sabem, vocês já viram alguma coisa do gênero, mas em 11 de setembro de 2001 houve o ataque nas torres gêmeas, né, o World Trade Center, que foi organizada por um grupo terrorista, a Al-Qaeda, liderado pelo Osama Bin Laden. A partir daí, o presidente da época, que era o George Bush, ele iniciou um processo chamado Guerra ao Terror. Ou seja, a gente vai entrar em guerra contra o terrorismo. Não é contra um país, mas é contra o terrorismo. E, eventualmente, tem alguns países que financiam o terrorismo. E ele chamou esses países de Eixo do Mal. Esse Eixo do Mal era composto por Coreia do Norte, Irã, Iraque e Afeganistão. Então, a partir desse momento, houve tropas dos Estados Unidos bem próximos a esses lugares. Então, houve a invasão do Iraque, o Afeganistão já estava sendo invadido. No início do ano, a gente teve aquele ataque que matou o Qasem Soleimani, que era o general iraniano. Então, isso daí tudo faz parte da guerra ao terror, guerra a grupos terroristas. Tá? Com o presidente Barack Obama, que foi de 2009 a 2016, o Obama continuou esse processo de guerra ao terror e ele priorizou o combate à Al-Qaeda, que era o grupo do Osama Bin Laden, inclusive Osama Bin Laden foi morto, tá? E ao Estado Islâmico, que pode ser chamado de ISIS ou também Daesh. ISIS é Islamic State, Iraque and Syria. Tá? Eu segui em inglês. O Estado Islâmico, gente, ele é um grupo religioso islâmico, sunita, que é muito radical. Então, por exemplo, eles destruíram a cidade de Palmira, que ficava na Síria, porque falavam que as estátuas que tem lá são estátuas de idolatria, e eles não aceitam isso. Só que as estátuas estão lá antes do próprio surgimento do islamismo. Tá? Então, eles tiveram muita força ali em 2012, 2013, até 2015 mais ou menos. Controlaram parte do Iraque, controlaram parte da Síria e hoje já está enfraquecido. Tá? Mas de vez em quando a gente vê um ou outro ataque causado pela Al-Qaeda, causada pelo Estado Islâmico, causada pelo Hezbollah, causada por alguns grupos terroristas na África. Tá? Agora, a principal diferença do Barack Obama para o Bush é que houve uma aproximação com o Irã e com Cuba. Tá? O Irã ele tinha um programa nuclear. Segundo o Irã, era para energia, mas os Estados Unidos falavam que era para produção de armas nucleares. Então, o Barack Obama fez um acordo com o Irã para deixar o Irã com essas usinas, porém com produção limitada, ou seja, produção só energética, e se aproximou de Cuba. Cuba, gente, é uma coisa bem interessante, porque lá no início do capítulo, no início dessa aula, a gente falou que em 1901 Cuba virou um protetorado dos Estados Unidos. E, de fato, entre 1901 e 1959, Cuba foi um protetorado dos Estados Unidos, assim como ainda é Porto Rico. Tá? Porto Rico é um lugar que fala espanhol, porém o presidente é o Donald Trump. É um protetorado. Não é um estado, gente, é um protetorado. É um território que está sob proteção dos Estados Unidos. Beleza? Então, entre 1901 e 1959, Cuba foi um protetorado dos Estados Unidos. Em 1959, o governo, que era do Fulgêncio Batista, ele foi derrubado por um grupo armado, um grupo guerrilheiro, que liderado lá pelo Fidel Castro. E aí, a partir daí, Cuba se tornou um país socialista, não é? E ele teve muito apoio da União Soviética para manter esse governo socialista, tanto que o mais próximo que o mundo teve da Terceira Guerra Mundial foi a crise dos mísseis cubanos. Vou explicar aqui rapidinho para vocês, né? Os Estados Unidos estavam iniciando o seu processo de criação de satélite e de imagens espaciais, e eles faziam imagem de todo mundo, não é? E daí eles fizeram imagens de Cuba e viu que tinha campos de futebol em Cuba. Eles acharam estranho, falando assim, olha, o cubano, ele não gosta de jogar futebol. O cubano joga beisebol. Agora, futebol, eles não jogam, não. Quem é que joga futebol? Russo, soviético. Soviético jogam futebol. E daí eles melhoraram esse projeto,
conseguiram tirar fotos cada vez melhores e viram que esses campos de futebol eram bases russas, que o pessoal tinha lá o seu espaço para o seu lazer. E tinha mísseis soviéticos em Cuba apontado para os Estados Unidos. Esse episódio ficou conhecido como a crise dos mísseis cubanos. Então, porque era um lugar muito próximo dos Estados Unidos, onde com um botão os Estados Unidos, a União Soviética poderia atacar os Estados Unidos. Então, lembrando, Cuba foi um protetorado, mas desde 59 é um país socialista. Houve uma aproximação durante o governo do Barack Obama, mas isso já terminou. E observem essa imagem, gente, observem os carros. São fotos atuais de Cuba. Cuba sofre um embargo comercial, ou seja, os países não podem comercializar com Cuba com risco de sofrer sanções dos Estados Unidos. Então, por exemplo, se o Brasil vender carro para Cuba, os Estados Unidos podem olhar e falar assim, olha, você está vendendo carro para Cuba, não vou mais comprar sua soja. Tá? E é melhor os Estados Unidos comprar nossa soja do que a gente vender carro para Cuba. Então lá, os carros ainda são bem antigos. Tá? Tecnologia lá é bem limitada por conta desses embargos comerciais. Então tem um carro mais novo aqui, deve ser um carro chinês, provavelmente. Beleza? Então essa é a questão de Cuba com os Estados Unidos. Tá? E por fim agora, o presidente Donald Trump, lembrando, tem eleições esse ano, se tudo se manter no cronograma. Tá? Trump, ele é o atual presidente e ele tinha uma proposta um pouco diferente. Na campanha dele, um dos seus lemas era Boys Back, ou seja, meninos voltem, garotos voltem. E ele falava o seguinte, olha, os Estados Unidos têm tropa no Afeganistão, no Iraque, no Iêmen, na Síria, em vários lugares. E são os nossos jovens que estão indo para lá para morrer. Então, eu quero menos intervenção dos Estados Unidos. Eu quero que essas crianças, que nossos garotos, nossos jovens, voltem para os Estados Unidos. Em tese, ele cumpriu algumas dessas propostas, então várias tropas deixaram os seus postos que estavam em países, porém, mantém ainda os porta-aviões espalhados pelo mundo, e ele não vai deixar isso, porque é o poder dos Estados Unidos vem disso. E porém, ele tem um caminho completamente oposto do Obama, porque ele saiu do tratado nuclear com o Irã e ele se aproximou da Coreia do Norte, que foi declarado o eixo do mal lá pelo Bush. Tá? Então, pessoal, essas são algumas das facetas dos Estados Unidos. Como que ele se tornou um império? Primeiro, conquistando o território e comprando o que se tornou os Estados Unidos, um país com riquezas minerais, um país grande, acesso aos dois oceanos, e posteriormente com um poder naval, militar muito grande que faz com que ele possa garantir os seus interesses em qualquer lugar do mundo. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até a próxima aula.